sejam bem-vindos a mais um programa Lives para a Vida. E hoje nós estamos aqui com um tema interessantíssimo: proteção e futuro. O papel do Conselho Tutelar na vida das crianças e dos adolescentes. Senta aí no sofá, chama aquele amigo que gosta de aprender para hoje você aprender coisas interessantíssimas, entender a atuação do Conselho Tutelar, que muitas vezes nos deixa com dúvida, né? Porque você sabe, a Uninter sempre traz material de qualidade para que você possa aprender cada vez mais. E por falar em aprender, ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula para as turmas que vão começar agora em setembro. Graduação e pós-graduação. Então, corre e já faz a sua matrícula e começa desde já. Tá com dúvida? Não sabe o que fazer? Chama a nossa equipe e você pode pedir o seu teste vocacional para tirar suas dúvidas, porque aqui na Uninter a gente ajuda você a alcançar suas metas acadêmicas para que você tenha um futuro melhor. E hoje aqui nós vamos aprender um pouco sobre conselho tutelar e o nosso convidado todo especial é o psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, Jailson Pinheiro. Boa noite, Jailson. Boa noite, Jeane. É um prazer, né, poder contribuir com esse podcast. Perfeito, Jailson. Fala para os nossos seguidores. Pessoal, por falar em seguidor, segue lá nossas redes sociais, segue o nosso canal no YouTube e segue o nosso Instagram. Marca aquele sininho para que você tenha acesso sempre que tem conteúdo novo lá. Jailson, fala para o pessoal que está em casa. Quem é Jailson Pinheiro? Então, sou Jairus Pinheiro, né? Eu gosto de me intitular como um militante na defesa dos direitos da criança e do adolescente. É uma causa que desde a adolescência eu me identifico, né? Ali, por volta dos 15 anos de idade, já desenvolvia trabalhos sociais e voluntário voltado a esse público infanto-juvenil, né? E em 2010, né, houve a motivação para ser conselheiro tutelar, né? Eu ingressei no conselho tutelar e de 2010 para cá eu milito nessa área da infância e da adolescência nesse órgão de defesa que é o conselho tutelar. E agregado a isso, né, me formei em 2018 em psicologia, né, que na minha opinião, é uma formação que agrega bastante essa atuação de conselheiro tutelar. Perfeito. Você falou aí tanto em conselho tutelar. Fala para a gente o que é o conselho tutelar, Jailson, e qual a sua principal função na sociedade. Muita gente não sabe, né? E hoje é o dia de você tirar suas dúvidas. Muito pertinente e importante a sua. eh, a gente percebe nas nossas andanças que a população no geral desconhece bastante a atuação do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar é um órgão que ele foi instituído a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente na década de 90, e ali no artigo 131, né, vai dizer que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. A função do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, direitos estes que estão previstos ali no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. E você falou em direito, fala para a gente quais são esses direitos que o conselho busca garantir na prática. É, então, o Estatuto vai falar sobre a proteção integral. Então, tem desde os direitos básicos, né, e os direitos fundamentais: direito à saúde, direito à educação, direito à alimentação, ao esporte, direito a ter uma família. Então, qualquer direito que esteja previsto no Estatuto e que esse direito ele seja ameaçado ou violado, seja por quem quer que ameace ou viole, o Conselho Tutelar é o órgão competente para aplicar medidas de proteção para que esse direito dessa criança e adolescente seja garantido. Então, a função do Conselho é uma espécie de vigia do Estatuto, né? Eu costumo comparar o Conselho Tutelar ao PROCON, né? Quando um consumidor ele tem o seu direito violado, ele procura o PROCON ali e vai fazer as intervenções para garantir o seu direito consumidor. Quando tem um direito de uma criança que é ameaçado ou violado, direitos que estão ali no Estatuto, o Conselho Tutelar é o órgão competente para aplicar medidas de proteção e garantir que aquele direito ali seja efetivado. Jailson, quem é que aciona esse órgão? Quem é que convoca vocês para que vocês possam atuar?
O conselho tutelar ele pode ser acionado por qualquer pessoa, né, qualquer popular que identifique uma situação. A gente diz que o conselho tutelar ele tem uma demanda aberta. Qualquer pessoa pode acionar, não precisa de intermediário. Então, diariamente, esse órgão ele recebe notícias de violação de direito da própria população que vai até o órgão, mas também encaminhamentos dos diversos órgãos, como os hospitais, escolas, delegacias, né? Uma vez identificada uma situação de ameaça ou violação de direito, o Conselho Tutelar é a autoridade competente para aplicar essas medidas de proteção. Entendi. E aí você falou que o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como ele fundamenta o seu trabalho? No artigo 136 vai falar sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Então, existe um rol de atribuições, né, da qual o Conselho Tutelar não pode fugir. É importante dizer isso porque, às vezes, se atribui competências ao Conselho Tutelar, mas competências que fogem de suas atribuições. Então, esse rol de competências ele é taxativo, né, está ali no artigo 136. Então, aqui eu poderia citar umas. O Conselho Tutelar pode requisitar serviço público, né? Quando a gente quer aplicar uma medida de proteção, a gente pode requisitar um serviço na área de saúde, na área da educação, na área da assistência social. O Conselho Tutelar é competente também para encaminhar para o Ministério Público notícias de crime contra criança e adolescente ou infração administrativa, encaminhar para o Judiciário os casos de sua competência, assessorar o poder público na proposta orçamentária dos recursos que vai para a área da infância, notificar pais ou responsáveis mediante uma notícia de violação de direito. Então, é um rol, acho que são mais de 20 atribuições que o Conselho tem, que estão elencadas ali no artigo 136 do Estatuto. É bem amplo, né? As atribuições são bem amplas, né? E qual é a diferença, no caso, entre o Conselho Tutelar, o papel, e o do Judiciário na proteção da criança? Muita gente confunde nesses papéis. Se confundem. Na verdade, antes do Estatuto, todas as intervenções voltadas para a criança e o adolescente era centralizada na figura do juiz de direito, né? Com o advento do estatuto, essas atribuições do juiz ela passa a ser descentralizada, né? E se cria uma rede de proteção, né, com vários órgãos e esses órgãos, cada órgão tem a sua competência nessa rede de proteção. É, por exemplo, o conselho tutelar não determina guarda, não determina pensão, o conselho tutelar não prende, o juiz pode determinar a prisão de uma pessoa, né? O conselho encaminha, aplica medidas de proteção. Então, a gente se difere um pouco do juiz. Outra coisa que o conselho tutelar não faz é determinar um acolhimento institucional de uma criança. Vamos supor que uma criança, ela por vários motivos, ela não pode mais estar ali no seio da sua família, porque ela sofre violações, já foi trabalhada aquela família. Então, o conselho lá entende que aquela família, que aquela criança, ela não pode mais ficar ali por conta dos seus direitos que estão sendo violados, que a família não está garantindo. Então, o conselho não pode decidir pelo acolhimento, determinar o acolhimento institucional. A gente pode sugerir à autoridade judiciária, mas qualquer criança que seja acolhida numa unidade de acolhimento, que algumas pessoas chamam de abrigo, precisa de uma determinação judicial. Então, assim, são competências que cada um tem a sua, né? E a gente vai obedecendo essas competências, mas existem algumas diferenças, como eu citei aqui, né? Coisas que o Conselho ela faz e que o Judiciário não faz e vice-versa. Entendi. Então, a atuação do Conselho Tutelar envolve diálogo com famílias, escolas e comunidades. É nesse ponto que cursos como comunicação social, pedagogia e as licenciaturas se conectam, preparando futuros profissionais para compreender o comportamento humano, os desafios da educação e a importância de apoiar. Quais são os principais desafios que você enfrenta no seu dia a dia, enfrentava, né, quando você estava atuando como conselheiro? Acho que a própria, a própria situação de violação de direito, né? Acaba, de certa forma, impactando, né? E a gente lida diariamente com a dor humana. Você é um órgão que trabalha com violações de direito. A gente está falando de violação de direito, a gente está falando de sofrimento humano, né? Então, é um desafio emocional lidar com situações de sofrimento humano.
Mas, assim, a gente tem conselheiros preparados para isso. Então, hoje na cidade de Natal, temos 4 conselhos para cada zona, é isso? Isso. Aqui em Natal é organizado por região administrativa, né? Zona Sul, Leste, Oeste, Norte, cada um tem um conselho tutelar. Sendo que as regiões mais populosas, né, é a Zona Norte e a Zona Oeste. De que maneira a educação e a cultura ajudam a prevenir situações de vulnerabilidade do seu ponto? Acho que tanto a cultura, né, como a educação são políticas públicas fundamentais, né, que precisam ser fortalecidas. A escola, né, as universidades são espaços privilegiados, né, de aprendizado, até mesmo de fortalecimento da. Então, assim, quando a criança ela está num ambiente escolar de qualidade, ela está livre de situações que possam deixá-la vulnerável. Por exemplo, estar exposto às drogas, né? Estar exposto aos perigos da rua. Falando na questão cultural, uma coisa muito simples, mas que na minha adolescência fez toda a diferença. Porque muitas vezes a gente que é da periferia, a gente sente um distanciamento muito grande do Estado ali. Não tem políticas públicas voltadas para criança e adolescente. E durante a minha infância, o que talvez me salvou de ter se envolvido com algo errado, com as drogas, foi as quadrilhas juninas. Eu acho que é algo que precisa ser incentivado, né, pelo poder público, né, essa cultura local junina. Então, assim, eu passei a minha adolescência participando de grupos de quadrilha junina. Então, assim, qualquer área cultural pode ajudar a prevenir situações de violação de direito, né? É tanto que o próprio estatuto vai dizer que a criança tem direito à cultura, ao esporte, direito ao lazer. E no caso, Jailson, você falou aí da escola. Como é que a escola deve se relacionar com o conselho tutelar em caso de negligência? O estatuto vai ter um artigo que ele vai falar de algumas situações em que a escola precisa comunicar ao conselho tutelar. Lá no artigo 56 tem 3 hipóteses. Hipótese em que o gestor das escolas de ensino fundamental precisa comunicar. Situações de faltas repetidas, sem justificativas, né? Aquele aluno que está faltando muito e não tem uma justificativa. Depois de esgotados os recursos escolares e pedagógicos, né, para saber por que essa criança está faltando, esse gestor precisa comunicar ao conselho tutelar, porque é um direito da criança estar em sala de aula, estar aprendendo, ela não pode estar injustificadamente fora da escola, né? E aí, assim, eu tenho até dialogado com alguns diretores e até com a própria secretaria, que é importante que exista um serviço de busca ativa, porque muitas vezes, assim, as escolas queriam transferir esse trabalho de localizar a família ao conselho tutelar. E o conselho tutelar só vai atuar depois de esgotados os recursos ali daquela escola. Então, se eu sou gestor de escola, eu tenho que procurar saber por que esse aluno está faltando, eu tenho que fazer uma busca ativa e ir até o endereço. Depois que você tenta e você vê que essa família não faz com que a criança volte para a sala de aula, então é onde o conselho precisa ser acionado, porque aí os pais estão sendo omissos, está violando o direito do seu filho ali à escola. Então, situações de faltas, níveis de repetência também elevados, quando uma criança está repetindo muito de ano, a direção precisa comunicar ao conselho tutelar. Situação de evasão escolar, precisa comunicar ao conselho tutelar, porque é violação de direito. E situações em que a escola identifica maus tratos, qualquer situação que envolva maus tratos de uma criança e adolescente, obrigatoriamente, inclusive sob pena de responsabilidade, os gestores, né, de escola de ensino fundamental precisa comunicar ao conselho tutelar para que a gente possa aplicar as medidas de proteção. Então, basicamente, são essas 3 situações, né? Fora isso, a gente é bastante demandado, solicitado para participar de reuniões com pais, reuniões com criança, né? É um momento onde a gente vai falar sobre o estatuto, sobre os direitos, vai explicar aos pais as suas competências, os deveres, falar sobre o estatuto da criança. Entendi. E a comunidade, ela pode acionar o estatuto? Só esses órgãos mais, Pode acionar o estatuto ou o conselho? perdão, conselho O tutelar. conselho. Então, como eu falei, o conselho tutelar é um órgão que é demanda aberta. Qualquer
pessoa que queira ir ao Conselho Tutelar, seja para conhecer, seja para informar uma notícia de violação de direito, pode ir, é restrito, não tem nenhuma barreira que faça com que alguém possa ir lá no Conselho Tutelar, né? Desde que ele saiba o endereço, o Conselho Tutelar funciona. é, Na verdade, funciona 24 horas o conselho, mas o atendimento presencial ao público, ele é das 8 da manhã até às 18 horas. A partir desse horário, das 18 horas, tem um atendimento sobre aviso, onde as pessoas vão entrar em contato através de um telefone. Fica localizado aonde, Anderson? O Conselho Tutelar da Zona Norte está localizado no conjunto Panatis, na Rua Ilhéus, número 2474, por trás da área de lazer do Panatis. Perfeito, eu já vi o prédio, é bem fácil de localizar, né? Mas para alguns pessoal ficar sabendo onde fica. Quando nós falamos de proteção da infância, não estamos apenas olhando para leis e instituições, mas também para os desafios reais que as nossas comunidades enfrentam. Violência, negligência, vulnerabilidade social e falta de informação. Que na Uninter, cursos de pós-graduação em psicologia, educação física, pedagogia e gestão de pessoas ajudam a formar profissionais capazes de atuar nesses contextos, trazendo soluções e apoio direto para as famílias e crianças. Jailson, quais são os principais problemas que levam as famílias ao Conselho Tutelar na Zona Norte? Então, assim, são diversas situações que faz com que uma família procure o conselho tutelar. Por exemplo, às vezes uma família não está conseguindo ter acesso a serviços de saúde, né? Vai ali na unidade básica de saúde, na UBS, o médico encaminha um atendimento especializado, uma consulta, e aí essa família não consegue ter acesso a esse serviço de saúde. Então, trata-se de uma violação de direito. Como eu falei inicialmente, qualquer ameaça ou violação de direito, né, se não for garantido, precisa ir ao Conselho Tutelar para que a gente aplique essa medida de proteção, inclusive requisitando o serviço. Fazendo um adendo aqui sobre a palavra requisitar, requisitar não significa, no entendimento jurídico, não significa simplesmente solicitar, né? Quando a gente fala de requisição, pode ser comparado a uma ordem. É como se a gente estivesse dizendo àquele agente público cumpra a lei. Inclusive, não cumprimento das requisições do Conselho Tutelar é passível de responsabilidade e aquele gestor ele pode responder administrativamente, né? As decisões do Conselho Tutelar, quando a gente delibera, ela só pode ser revista pela autoridade judiciária. Então, quando a gente requisita um serviço público, seja ele de qual área for, ele precisa ser cumprido por aquele agente, né? Então, às vezes os pais não conseguem matricular os filhos porque não tem vaga, então está sendo violado um direito à educação. Um direito à educação. O Conselho Tutelar vai requisitar que esse direito seja garantido. Mas chega a situações também de negligência, onde a própria população procura o Conselho Tutelar para denunciar. Às vezes os próprios familiares vai levar uma situação em que um pai ou uma mãe negligencia aquele filho, né? Seja negligenciando os cuidados básicos, seja maltratando, seja praticando violência psicológica, violência física e até mesmo violência sexual. Então, todo tipo de violação de direito que você possa imaginar, né, desde os direitos básicos, né, como eu falei, direito à alimentação, à educação, à saúde, a situações de crime hediondo, que é o caso da violência sexual, chegam ao conselho tutelar. Infelizmente, né? Mas, por outro lado, a importância desse órgão, né? Porque imagina, né, se não tivesse um órgão que não pudesse, que não trabalhasse, né, na defesa da criança, é como se a gente fosse uma voz ali, um advogado da criança para garantir a proteção dela. E o Estatuto da Criança vai falar justamente sobre isso, sobre a proteção integral. Que um detalhe, não é só dever e competência dos órgãos do sistema de garantia de direito de criança e adolescente, não. O dever de proteger é um dever de todos, né? Lá no início do Estatuto, no artigo 4º, vai dizer que é dever da família, é dever do Estado, é dever da sociedade
zelar pelos direitos da criança. Então, qualquer pessoa tem o dever de proteger a criança. Jailson, você falou que tem uma grande demanda, né? E a quantidade de pessoal é pequena. Tem só um órgão na Zona Norte. Poderia ter três. Como vocês fazem a triagem para os atendimentos? Como é feita hoje essa triagem? O que vocês levam em conta? Aquilo que vai ser atendido ou aquilo que não vai ser atendido naquele momento? Às vezes a gente acaba se baseando um pouco no atendimento do SUS, de saúde. São os critérios de urgência, né? Então a gente recebe, vamos supor que a gente recebe 100 denúncias, e aí a gente vai olhar as situações que são mais gritantes, aquelas situações em que, se o conselho tutelar não intervir de imediato, pode acarretar até na morte de uma criança. E aí, assim, muitas pessoas não sabem, mas na minha experiência de conselho tutelar, o conselho tutelar é um órgão que salva vidas. Porque teve situações em que, se a gente não tivesse intervido, né, em tempo hábil, aquela criança poderia ter morrido. Então, assim, a gente analisa os casos e vê os casos que necessitam de um atendimento de urgência, né? Tem uns casos, por exemplo, não dá para a gente comparar uma criança que não conseguiu uma vaga em uma escola para uma criança que está sofrendo maus tratos, que está sendo espancada, que está sendo violentada sexualmente. Então, esses casos mais gritantes, a gente dá uma prioridade para aplicar as medidas de proteção. O ideal seria que a gente tivesse efetivo suficiente para aplicar medidas de proteção a todos os casos que chegassem lá. Mas, infelizmente, digo isso com muita tristeza, ainda não é a nossa realidade. Entendi. E você falou em violência doméstica e abuso infantil. Como eles podem ser prevenidos em parceria com a comunidade e as escolas? É, eu acho que, assim, a escola é um espaço bastante importante, onde a gente pode estar falando para as crianças quais são os seus direitos. É importante que a criança entenda que ela tem direito, que ela tem uma lei que a protege, mas também ter momento com as famílias, certo? A gente tem na nossa sociedade ainda uma cultura muito de punição, onde os pais acham que agredir um filho é uma forma de educação. Ora, se a gente não pode agredir qualquer uma pessoa, que dirá agredir uma criança, seja física ou psicologicamente. Mas se naturalizou, né, essa forma de educar, que é uma forma estranha, que, por exemplo, da área de psicologia, eu que sou da área de psicologia, a gente não reconhece, né, a agressão, a violência como uma forma de educar. Então, assim, a população ela precisa ser educada, essa cultura precisa ser estudada e precisa ser criado ambientes de diálogo. E eu acho que a escola é um ambiente que tem acesso às famílias, e quando a gente tem a oportunidade de estar nesses espaços, nas escolas, nas unidades de saúde, a gente nos CRAs, né, que é os Centros de Referência da Assistência Social. Inclusive tem programas no CRAs voltados para o fortalecimento das famílias, né? Programas de orientação, de apoio. Então, acho que é educar a população com relação à proteção, aos seus deveres, o que pode e o que não pode fazer, né? Questão de educação, acho. Quais são as competências e formação acadêmica que mais dialogam com o trabalho do conselheiro tutelar? Então, a gente lida muito com profissionais da assistência social. Uma das políticas que a gente mais requisita serviço é a política da assistência social, seja nos CRAs, que são os centros de referência da assistência social, seja nos CREAS, que é o Centro Especializado da Assistência Social. A gente também lida muito com psicólogos, né? A gente tem programas que atendem criança e adolescente que tem psicólogos. Vou dar um exemplo. Aqui no Centro Clínico da Zona Norte, tem uma equipe de profissional psicólogo voltado só para atender as demandas de violação sexual de criança e adolescente. Hoje a gente tem um programa chamado Abraçar. Ele vai fazer esse primeiro atendimento a uma criança e adolescente que foi vítima, né, de um suposto abuso sexual.
Nós temos ONGs como o SEDECA, Casa Renascer, que também tem um trabalho voltado à situação de exploração e abuso sexual. Então, nesses órgãos, né, a gente lida bastante com assistentes sociais, com psicólogos e também advogados, né? São os profissionais que estão ali mais dialogando com a nossa área. Entendi. E professores, né? Pedagogo também, desculpe, os professores também estão bem presentes. Inclusive, assim, já tive a oportunidade de trabalhar com vários professores, né? é, Professores que se elegeram conselheiro tutelar. Era até aqui lembrar da professora Meirinha, né, que foi uma grande conselheira aqui da Zona Norte. Sempre tem professores também pedagogos. Eu imagino que o ambiente escolar é um ambiente onde os professores têm uma aproximação maior com as crianças, né? Eles conseguem identificar muitas coisas, né? E acho que a partir daí deve ser onde vem a maior quantidade de ações, né? Para acionar o conselho. Identifica que a criança está sofrendo alguma coisa, né? É, a maioria dessas notificações, ela vem por e-mail. Acho que até mesmo para facilitar, porque a gente tinha aquela forma mais antiga de que o órgão ia até lá, levava um ofício, protocolava e voltava. Hoje, né, com essa informatização, a gente facilita esse contato, esse diálogo, essa articulação. Então, diariamente a gente recebe vários e-mails, né, das escolas informando situações de violação de direito, seja uma situação de falta reiterada, seja evasão escolar, ou até mesmo situação de maus tratos. Mas também a gente recebe uma grande demanda das unidades de saúde, né, seja das UPAs, né, dos hospitais, das UBS. A gente recebe bastante também desses órgãos. Entendi. Qual o papel, que papel os cursos de educação e psicologia têm na prevenção de casos que chegam ao conselho? Ah, falar um pouco da psicologia, que é a minha área de atuação, eu acredito também que se estende a outras áreas profissionais, né? É, o nosso código de ética, ele prevê um compromisso do psicólogo com os direitos humanos. Então, na nossa prática profissional, quando a gente identifica uma situação de violação de direito, seja de uma criança, de um adolescente, ou de uma mulher ou do idoso, é uma das situações onde o profissional ele pode quebrar o sigilo profissional, né? Porque o atendimento da psicologia é sigiloso. Claro, isso dialogando com o paciente, né? Então, eu acredito que os profissionais eles precisam se inteirar sobre o estatuto, né? Sobre as leis de proteção, porque é uma forma de prevenir, né? Então, se eu estou lidando com a pessoa e eu percebo que essa pessoa está em situação de violação de direito, eu preciso orientar. E aí é o que a gente chama de orientação psicossocial, né? Que você vai informar a pessoa de que ela está sofrendo uma violação de direito. Porque muitas vezes essa criança ela não sabe que ela está tendo seus direitos violados. Às vezes no atendimento a uma mulher, falando agora da sua mulher, ela não sabe que ela sofre violência doméstica, porque ela naturalizou. E esse profissional, quando ele é bem informado e quando sua grade curricular trabalhou as questões das leis, ele vai saber que aquela pessoa está sendo seu direito violado e vai dar a devida orientação, né? Então, acredito que os cursos de graduações, né, de graduação, ele precisa eh, ter, né, algo voltado ao Estatuto da Criança, como as outras leis de proteção também. Acho que é importante. E com relação à sociedade, Jailson, como a sociedade pode ser mais consciente e parceira na proteção dos direitos da infância? Eu acho que, assim, precisa de mais informação, informação de qualidade, de preferência, porque hoje a gente entra na internet e é uma enxurrada de informação, né? A gente só precisa ter o cuidado de ter a informação correta. Mas procurar se informar quais são os seus deveres, né? Quais são os seus direitos. Como eu falei inicialmente, é dever da sociedade zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Quando eu vejo uma criança que está em situação de maus tratos, eu não faço nada, então eu estou sendo omisso, né? Eu estou contribuindo. E aquela criança, ela precisa de você para ela ter a proteção dela. Então, a sociedade tem um papel fundamental na proteção da criança. Ela precisa denunciar, é um dever. Não é um favor que ela faz. Na verdade, o Estatuto vai dizer que é um dever.
né? Às vezes, é até uma criança que é vizinha sua, e você vê que aquela criança está sendo agredida de uma forma exagerada, né? Que aquela criança, ela não tem idade para ficar só, os pais saem, deixam ela só. A gente vê constantemente aí nos jornais, crianças, né, pequenas, sozinha em casa, que é abandono incapaz, que é crime. Então, assim, a dever da sociedade é proteger, e a gente precisa ficar atento aos sinais, né? É de quando uma criança ela tá tendo seus direitos violados, é de quando ela está sendo negligenciada. Entendi. Qual é a visão do futuro para o Conselho Tutelar no Brasil, considerando os avanços nas políticas públicas e na educação cidadã? Então, assim, a gente espera que o Conselho Tutelar é algo que se firmou, né, pela sua relevância, pela sua importância. É, a gente espera que as pessoas que pretendam exercer essa função tenham realmente identificação com a causa, que essas pessoas busquem conhecimento, qualificação, porque, na minha opinião, hoje não basta você só atuar na área da infância, não basta só você conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, você precisa de buscar mais informação para que essa atuação seja mais qualificada, né? Qual é a mensagem que você deixaria para aqueles que ainda não compreendem a relevância do Conselho Tutelar? A gente faz um convite aí à população, apesar de não estar mais na função de conselho tutelar, mas eu tenho um carinho muito especial por esse órgão. Eu conversava aqui com você antes da gente iniciar o nosso podcast, que eu estava atuando numa escola, né, como psicólogo, e eu dizia que eu saí do conselho tutelar, mas o conselho tutelar não saiu de dentro de mim. Então eu larguei a minha profissão de psicólogo para poder atuar nessa área. Mas convidar a população a visitar o conselho tutelar, a conversar com os conselheiros, até mesmo a pesquisar, né, na internet sobre o que é o conselho tutelar. Então, são maneiras da gente se manter informado e saber como agir diante das situações. É, pedir para a população que não se cale diante de situação de violação de direito. Hoje a gente tem alguns canais que você pode estar repassando essa notícia de violação de direito. Quem não quer ir até o órgão, né, porque se sente constrangido, porque não quer se expor, a gente tem um canal chamado Disque 100, é da Secretaria de Direitos Humanos, e aí funciona 24 horas, você disca 100 e vai ser direcionado para um profissional que vai colher a sua denúncia e vai encaminhar para os órgãos de proteção, seja para a delegacia, seja para o Conselho Tutelar. Porque existe uma rede de atendimento, né? Não é só o Conselho Tutelar, nós temos delegacias especializadas da criança e do adolescente, né? Nós temos aqui em Natal duas, nós temos várias promotorias da infância, nós temos várias varas da infância aqui, os CRAs, os CRES que trabalham, nós temos várias ONGs. Então, uma vez escolhida essa denúncia por esse profissional da Secretaria de Direitos Humanos, ele encaminha para o Disque 100. Então, é pedir para a população para não se calar diante dessas situações e denunciar. Aí você está fazendo seu papel de proteção. Perfeito. Jailson, muito obrigado pelo esclarecimento que você trouxe hoje. Muita informação interessante, né? Conhecimento para aqueles que não compreendiam o papel do Conselho Tutelar. Agora você já tem um pouquinho de informação aí. E faça o que o Jailson aconselhou, né? Se você vê uma criança em situação de vulnerabilidade, denuncie. Nós temos a obrigação como cidadãos, né, de ajudar essas crianças, de proteger cada uma delas. E foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Sigam nossas redes sociais, sigam nosso Instagram, o nosso canal no YouTube. E em breve teremos mais podcasts aqui com mais conteúdo para vocês. Obrigado, Jailson. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que precisar. Perfeito. Gente, até a próxima. Vem para a Unip Zona Norte e vem ser feliz aqui.